Graça e paz, igreja, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso estudo do Evangelho de João e hoje a gente vai concluir o capítulo 17. Eu quero ler contigo a partir do versículo 20, que diz assim: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Até aqui eu quero orar contigo. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra que é inerrante, infalível, essa palavra que é inspirada, essa palavra, Deus, que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e que hoje, Deus, essa palavra possa produzir vida, transformação, possa nos limpar, nos lavar, para que nós sejamos, Deus, melhores e que o Teu Espírito nos conduza a conhecer mais a Tua vontade e a Tua pessoa. É o que nós te pedimos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje a gente vai concluir esse capítulo 17, hoje a gente vai falar sobre a comunhão de todos. Jesus agora ele está estendendo a sua oração àqueles discípulos que ainda viriam a crer, e essa oração agora tem um poder de nos alcançar verdadeiramente. Eu quero que você pense sobre isso, sobre essa comunhão que Deus permite através de Jesus Cristo com pessoas dos lugares mais distantes, mais diversos, pessoas das mais diferentes possíveis. E eu quero compartilhar uma experiência que eu tive. Em 2019, eu estive em Israel fazendo uma viagem e lá, em determinado momento, na Galileia, o nosso grupo se encontrou com outro grupo cristão dos Estados Unidos. E ali, naquele cenário lindo, muito distante do Brasil, eu passei a conversar com um americano. E eu me lembro que aquela conversa ali, ela foi tão profunda, em tão pouco tempo, com uma pessoa que eu nunca conheci na vida, e pela primeira vez eu estava trocando palavras, mas nós tínhamos uma coisa em comum, o mesmo Deus, Jesus Cristo. E estar conversando com aquele homem gerou em mim um sentimento de que parece que ele era verdadeiramente da minha família, um conhecido de longa data, porque havia uma unidade que nós carregávamos em Cristo e que transcendia todas as barreiras, sejam da língua, eu falando português, ele falando inglês, seja da nossa distância geográfica, eu um brasileiro e ele um americano, seja das nossas diferenças culturais ou qualquer outro tipo de diferença. Jesus Cristo nos fazia ser um. E nós ali experimentávamos daquela unidade, daquele ar familiar que havia em dois desconhecidos que eram unidos por Jesus Cristo. E, queridos, eu quero falar sobre isso que Jesus está agora orando ao Pai e declarando sobre as nossas vidas como cristãos. Ele tem preparado para nós uma comunhão. E a gente precisa enfatizar isso porque hoje nós estamos em um momento de grande individualismo. Nós temos negligenciado a obra de Jesus Cristo porque nós talvez não estejamos respondendo com a unidade que Cristo preparou para nós. E eu quero hoje enfatizar que nós vamos ver Jesus Cristo, o Filho, e o Pai sendo um, e o desejo de Cristo é que todos nós, crentes em Jesus Cristo, sejamos um nele. E qual é o contexto em que Jesus proclama essa oração? Nós estamos aqui no capítulo 17 vendo a oração conhecida como a oração sacerdotal de Jesus, onde ele se põe como um mediador, onde ele clama. E nós vimos que nos versículos de 1 a 5, Jesus Cristo, ele clamou ao Pai pela sua glória, ele pediu: Pai, me glorifica.
E nós vemos que do 6 até o 19, Jesus Cristo tratou especificamente com os seus discípulos, os seus 11 ali naquele momento. E a gente também sabe que muito dessa oração se aplica a nós, mas a oração naquele instante, ela era dirigida especificamente, ou foi dirigida para aqueles discípulos que eram os primeiros de Jesus Cristo. E ali, nos primeiros versículos, Jesus dá os fundamentos dessa oração pelos seus discípulos, depois ele apresenta as suas petições pelos seus discípulos, e agora, a partir do versículo 20, Jesus, ele estende essa oração, e essa oração agora passa a alcançar não só os primeiros discípulos, mas aqueles que ainda creriam, ou seja, essa oração de Cristo, foi dirigida a mim e a você, aqueles discípulos que ainda creriam. E no versículo 20 nós vemos Jesus dizendo assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Queridos, olha como é profundo isso. Jesus ele estava orando e dirigindo as suas palavras aos seus 11, aos seus apóstolos. Mas agora ele diz, não somente por estes, ou seja, não somente por esses 11. Agora eu quero orar e pedir por aqueles também que vierem a crer em mim, aqueles que ainda creriam, que ainda viriam à fé por intermédio da sua palavra. Jesus Cristo está clamando por esse grupo, ele está apontando também para algo poderosíssimo, queridos, que é a eficácia do testemunho dos apóstolos. Nós sabemos que a igreja, ela foi baseada ou ela foi fundamentada também na doutrina dos apóstolos. E esses apóstolos deram um testemunho glorioso de quem Jesus Cristo é. E esse testemunho nos alcançou, ele é eficaz, ou seja, lembrando daquela mensagem anterior, onde nós somos a extensão de João 3,16, Deus amou o mundo e enviou o seu Filho. Cristo amou o mundo e enviou os seus. E nós recebemos desse testemunho e fomos alcançados. E aqui ele fala por intermédio da sua palavra, ou seja, da verdade de Deus, do caráter de Deus. E isso, queridos, nos alcança. No versículo 21, a palavra do Senhor diz, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, Jesus Cristo está clamando por aqueles que ainda viriam. E Jesus Cristo está dizendo assim, o propósito disso é que eles sejam um, que eles sejam uma unidade, assim como o Senhor, Pai, é em mim e eu em ti. Ou seja, da mesma forma que Deus Pai, Deus Filho, se comunicam e vivem uma unidade, ele também clama para que os discípulos entre si sejam uma unidade e para que também eles sejam essa unidade ligada ao Pai, ao Filho, e isso vai fazer com que o mundo creia. Queridos, são muitas coisas aqui que nós temos que trabalhar. Primeiro é entender que Jesus Cristo não quer que nós sejamos apenas uma unidade em comunhão. Isso é muito mais do que estar reunido numa igreja ou ser um grupinho. Isso fala, queridos, de uma unidade de propósito, de uma unidade em amor, de uma unidade em ação uns com os outros. Isso fala sobre estar unido na revelação da pessoa de Cristo, que revela Deus Pai. Ou seja, queridos, isso fala a respeito de sermos uma unidade orgânica em Cristo. Isso fala a respeito de nós chorarmos com os que choram, nos alegrarmos com os que se alegram, sabermos que a vitória dos nossos irmãos são as nossas vitórias, as suas derrotas são também nossas derrotas, o choro, a lágrima, os prantos também devem ser os nossos prantos. Nós precisamos sentir, estarmos unidos em amor, em ação. Ou seja, queridos, Jesus Cristo está nos ensinando a sermos uma unidade muito mais do que um grupo. E isso é algo que nós vivemos quando nós estamos ligados entre nós como irmãos, mas também quando nós estamos ligados a Jesus Cristo. É por isso que essa mensagem ela nos remete à parábola da videira, onde Jesus está dizendo, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos, vocês estão ligados a mim. Há uma unidade entre nós e entre o Pai e entre os seus irmãos. Queridos, é isso que Jesus Cristo está dizendo. E aqui ele fala algo também muito poderoso, que é essa unidade vai fazer com que o mundo creia que eu fui enviado
Ou seja, Jesus está clamando por essa unidade, mas ele está dizendo assim, essa unidade vai revelar que vocês são distintos do mundo, que vocês são uma estrutura que não se comunica com o padrão mundano. Eles vão crer que eu vim a esse mundo e que eu realizei essa obra, porque eles vão olhar e falar, isso aqui não é natural, isso aqui é sobrenatural. Eles vão olhar e dizer, olha o que está acontecendo aqui ao meu redor. Um monte de gente que se ama, que se abraça. Isso aqui não é normal. Olha, é tão profundo isso, se nós olharmos a história cristã, uma das ofensivas, do Império Romano contra os cristãos e uma das acusações contra os cristãos era que havia relações incestuosas com os irmãos da fé cristã. Por quê? Porque nós cristãos nos chamamos de irmãos. Então, muitas vezes eles olhavam e viam marido e mulher se chamando de irmãos e falando, uai, que história é essa? Tem irmãos aí que se casaram e que têm filhos? Essa era uma das acusações, queridos. E isso é engraçado, pode ser engraçado hoje, mas no passado pessoas morreram por isso. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque há uma unidade, onde nós olhamos e vemos que há uma comunhão profunda entre irmãos. E isso é uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Queridos, isso é o que Jesus Cristo está realizando. Eles são distintos, mas são um. É isso que Jesus Cristo está dizendo. Vocês cristãos vão ser distintos, mas vocês vão ser um. Vocês são diferentes, mas vocês estão unidos em propósito. Vocês estão unidos na revelação de Deus na pessoa de Cristo. E os discípulos devem estar em Deus, porque estando em Deus, eles vão comunicar ao mundo esse amor, essa unidade. No versículo 22, Jesus diz, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Queridos, Jesus pediu para ser glorificado e agora Jesus está transmitindo aos seus discípulos essa glória. Ele fala, olha, eu transmiti a eles essa glória. E o que a gente entendeu na mensagem anterior que significa essa glória que Jesus está dizendo? É o caráter de Deus Pai, o caráter da pessoa de Deus. É a verdade de Deus. Então ele transmitiu essa verdade aos seus discípulos e ele entende que ele transmitiu essa glória porque a partir do que eles veem na pessoa e no caráter de Deus Pai, eles vão replicar isso. Então Jesus diz, eu transmiti a glória que o Senhor me tem dado, Pai, para que eles sejam um como nós o somos. E aqui eu quero abrir um parêntese para que nós possamos entender a natureza de Deus. Nós cremos na doutrina da Trindade, nós cremos que existe um único Deus vivo e verdadeiro, e esse Deus existe em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são iguais em poder e glória, mas nós entendemos que são pessoas distintas que coexistem num único Deus vivo e verdadeiro. Isso significa que Deus é um Deus pleno, é um Deus que tem comunhão, é um Deus trino, tem diversidade na pessoa de Deus, mas tem a unidade, o único Deus. Então o que Jesus está dizendo? Olha, eu transmiti a glória, eu transmiti o caráter do Senhor. Eu mostrei para os seus discípulos como há diversidade na pessoa de Deus, como há um único Deus, mas que ele existe em 3 pessoas. E eu transmiti essa verdade, esse caráter de Deus, a glória do Senhor, para que eles sejam um como nós o somos. Ou seja, quando nós estamos em Deus, queridos, nós passamos a reproduzir o caráter de Deus. Nós passamos a viver debaixo da verdade de Deus. E se Deus ele é esse único Deus que existe em 3 pessoas, o que Deus está dizendo para nós é, vocês também vão ser um, porque vocês vão ser uma diversidade de pessoas, mas que vocês vão ser uma unidade. E isso é poderoso demais. A vida cristã, queridos, ela não admite individualismo. Ela nos chama a transmitir essa glória de Deus. E no versículo 23, a palavra do Senhor diz, e eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Queridos, quando Jesus fala sobre ser aperfeiçoados na unidade, isso significa que a nossa vida cristã e a nossa vida como igreja, apesar desse texto aqui não citar expressamente o termo igreja, nós sabemos pela Escritura que Jesus Cristo está falando de uma unidade que ela
se realiza na igreja. Essa instituição que foi fundada por Deus, que não é humana e que é sobrenatural. Então o que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, esses apóstolos, esses discípulos, melhor dizendo, que ainda crerão e toda essa reunião dos santos, ela vai levar a uma unidade. Eles vão estar em mim e eu estarei em ti, ó Deus. Ou seja, lembrando mais uma vez da parábola da videira, onde Deus Pai é o agricultor, Jesus Cristo é a videira verdadeira e nós somos os ramos, ou seja, há uma unidade poderosa. E aqui a gente entende que há um período de maturação, há um período de transformação, de aperfeiçoamento, ou seja, eles vão sendo aperfeiçoados na unidade. Ou seja, a vida cristã, queridos, é uma jornada que nos leva a um aperfeiçoamento nessa unidade. Isso significa, queridos, que nós vamos sendo aperfeiçoados no amor de Deus. Nós vamos sendo trabalhados dia após dia para que nós sejamos mais unidos, para que nós tenhamos um senso maior de vida cristã. E Jesus Cristo está falando, olha, eles vão ser trabalhados quando eles estiverem nessa unidade e eles vão sendo aperfeiçoados nessa unidade, nesse propósito, nesse amor. O Pai está no Filho, os discípulos estão em Cristo. E nós sabemos, queridos, que essa unidade, ela não se resume ao propósito de Jesus Cristo e a cruz do Calvário, mas há uma unidade que ela se manifesta na união entre o Pai e o Filho, e é isso que Jesus Cristo está dizendo. E aí Jesus fala sobre a questão de que Ele foi enviado ao mundo. Mais uma vez ele fala, não só esse envio para a cruz do Calvário, mas o amor que o Pai tem pelo Filho. Deixa eu tentar te explicar. Quando Jesus Cristo ele vem a esse mundo, queridos, ele é uma expressão do amor de Deus. Ele expressa o amor de Deus pelo mundo para trazer salvação. E nós entendemos que Jesus Cristo está querendo que haja uma unidade entre os discípulos e Cristo, para que nós sejamos um. E isso vai fazer com que o mundo olhe e enxergue que Jesus Cristo é Deus, porque é um projeto sobrenatural. Mas ele está dizendo agora também que a partir disso eles vão enxergar o amor de Deus. Quando eles virem a unidade, quando eles virem que Jesus Cristo se sacrificou, que ele foi assunto aos céus e que ele formou a igreja, que ele pegou essas pessoas tão diversas, tão distintas, tão diferentes e fez deles um, agora nós vamos perceber que o mundo vai enxergar e sentir o amor de Deus Pai sobre a humanidade. E ele agora no versículo 24 diz, Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. E aqui, queridos, Jesus Cristo agora está apontando para uma verdade escatológica, porque ele está dizendo assim, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste. Ele está falando sobre um tempo onde todas as coisas vão ser consumadas, queridos, onde nós estaremos eternamente na glória com Cristo. E nós precisamos entender que nesse lugar onde nós estaremos com Cristo na eternidade, nós agora estaremos com a pessoa de Jesus Cristo na sua plenitude de glória divina. Nós estaremos com Ele ali não mais na realidade espiritual, onde nós temos acesso a Cristo nesse lado da eternidade. Não, nós estaremos na eternidade com Cristo, onde nós veremos a Deus na sua plenitude. Por isso que ele fala, eu desejo, Pai, naquele dia onde todas as coisas se consumarem, onde nós estaremos unidos eternamente e ali os meus discípulos, eles vão ver a minha glória que o Senhor me deu, que o Senhor me conferiu, porque esse amor existe antes da fundação do mundo. Queridos, nós sabemos que Jesus Cristo está aqui apontando para o futuro, onde nós estaremos para sempre com Deus e onde nós veremos a plenitude dessa divindade que existe desde a eternidade passada. E essa é uma expectativa que nós vamos enxergar na primeira carta de João, porque olha o que o apóstolo diz, amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser.
Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Olha que poderoso, queridos. E Jesus está apontando para essa realidade eterna, onde nós vamos enxergar a Cristo na sua plenitude. Nos versículos 25 e 26, a palavra de Deus diz: Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Há uma expressão de Jesus fazer os seus discípulos conhecerem o Pai de forma contínua. Por isso que Jesus Cristo está dizendo aqui, Pai justo, porque Jesus está apontando novamente para a intimidade do Pai e também para a justiça que há em Deus. Ou seja, para um julgamento que há na pessoa de Deus. Jesus, o nosso Deus, também irá julgar esse mundo. E é isso que Jesus está dizendo: Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci. Também estes compreenderam que tu me enviaste. Ou seja, a justiça de Deus virá sobre esse mundo. Um mundo que não conheceu a Cristo, ou melhor, que não conheceu a Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo, é um mundo que será julgado. E Jesus está dizendo: o mundo não te conheceu, eu te conheci. E esses que o Senhor me enviou, ou seja, esses discípulos que estavam ali com Cristo, os que viriam a crer, a comunhão de todos os santos, ela conheceu e compreendeu que Jesus Cristo revela a Deus, o caráter de Deus. Então, Jesus Cristo está dizendo, há uma expressão aqui de intimidade. Eu tenho um Pai, mas eu também tenho um juiz, um justo juiz que vai julgar aqueles que não receberam, não conheceram, não se ligaram intimamente com a videira. E no versículo 26, Jesus diz: eu revelei o teu nome, eu fiz o nome do Senhor conhecido quando eu vim, e eu ainda o farei conhecido. É porque Jesus está dizendo sobre essa continuidade. Ele está dizendo que essa revelação ela é contínua. Queridos, eu não sei se você já parou para analisar a sua vida cristã como um todo. A sua vida cristã é uma caminhada onde eu tenho certeza que nos primeiros passos da sua fé cristã você conheceu um pouco, estudou um pouco a Bíblia, entendeu alguns aspectos da revelação, mas à medida que nós vamos nos aprofundando, nós vamos entendendo, compreendendo mais, mergulhando mais, entendendo mais sobre a nossa pecaminosidade, nós vamos tirando dos nossos corações idolatrias, nós vamos nos aprofundando mais e mais e mais, e o que Jesus Cristo está dizendo é: eu fiz conhecer aos seus discípulos o teu nome, e eu ainda farei o conhecer, eu vou levá-los a um processo de transformação e de conhecimento, que significa de aprofundamento constante. E é isso que vai fazer com que o amor com que o Senhor me amou esteja neles e eu neles esteja. Ou seja, queridos, o Espírito Santo, ele vai continuar revelando e ele continua revelando nos nossos dias, para que nós tenhamos uma experiência profunda com Deus, para que nós vivamos uma experiência profunda de mergulhar, imergir no amor de Deus. E é isso que Deus tem para as nossas vidas, Ele habitando no meio do seu povo. Ele quer que nós tenhamos essa vida verdadeira, essa experiência íntima e profunda com Deus. E eu quero que você entenda que nós vemos o amor de Deus sendo ministrado nessa oração de Jesus, onde Ele quer unidade entre os irmãos e que essa unidade seja ligada através da pessoa de Cristo, porque Cristo estando em nós, nós temos a certeza que nós estamos em Deus, Deus Pai e Deus Filho são um, e nós nos tornamos um com Deus. É muito profundo, queridos. Mas eu quero concluir hoje dizendo que nós precisamos viver essa oração de Cristo. Esse é o desejo de Cristo, uma comunhão de todos. Nós precisamos sair do individualismo. Nós estamos em dias onde as pessoas elas têm cada vez mais negligenciado a obra de Cristo dessa unidade e têm vivido as suas vidas solitárias, as suas vidas egoístas, e nós precisamos quebrar com isso e viver o padrão de Jesus Cristo. O padrão de Jesus Cristo é unidade, queridos. A igreja é um lugar onde nós devemos sentir, viver o poder dessa unidade,
Quero contar um testemunho breve que quando nós estávamos nos primeiros passos da nossa igreja, nos teus braços, tinha um irmão que ele não gostava de abraço. E eu gosto de abraçar as pessoas. E eu lembro que ele ficava incomodado, mas ali com jeitinho a gente dava um abraço. E hoje ele é um dos irmãos que mais abraça, que ama estar junto, que ama abraçar. Por quê? Porque a igreja faz isso. A igreja nos leva a querer estar mais perto. Queridos, nós somos essa manifestação de unidade e de comunhão que tem que assustar o mundo. Tudo que nós vivemos na nossa vida aponta para a glória de Deus, ou deve apontar para a glória de Deus. Se você pensar a sua vida conjugal, você como marido, você tem que tratar bem a sua esposa, porque você é uma expressão do amor de Cristo para com a igreja, que é a mulher. Os filhos, eles são a expressão do mundo que tem que ser alcançado. Então, quando pais instruem seus filhos, ensinam seus filhos, eles estão dizendo que o mundo ele é alcançado, ele é transformado pela revelação do Evangelho. É através do nosso amor, da nossa unidade, queridos, que nós vamos manifestar ao mundo que Deus ainda ama e que o amor dele ainda está espalhado nesse mundo, nos diversos cantos desse mundo. O amor de Deus ainda existe, ou melhor, o amor de Deus jamais deixará de existir. E é isso que eu quero que você pense. Tenha comunhão verdadeira. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado, Deus, por esse confronto, que nós possamos, Deus, verdadeiramente buscar uma comunhão entre irmãos, uma comunhão contigo, para que nós possamos ser um, Deus, para que nós possamos ser aperfeiçoados nessa unidade e para que nós possamos, Deus, manifestar ao mundo esse amor e essa vida que flui somente através do Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.